Júnior. Essa equipe muito forte. Ó, vamos conferir o time do Atlético que começou o jogo treino diante do Vila Nova. Vamos conferir, vamos colocar, vamos debater esse time. Olha lá, começou com Everson, Léo Simone, Bruno Fux, Gemerson e Rubens. A zaga é a zaga que todo mundo aqui tá bancando que será, né, a zaga titular. Alan como sendo o 1, o Ale já falou a respeito disso, né, o sistema que o Kudê gosta de jogar, é um volante, 3 homens na frente, 2 lá no ataque. Mais um pouco à frente no meio, Ademir, Edenilson e Pedrinho. No ataque, Vargas e Hulk. O Léo Simone, só para lembrar, e o Luciano tá aqui junto com a gente, que entende pra caramba de base dos clubes aqui de Minas Gerais. O Léo Simone é da base, tem 20 anos, é da base do Atlético, só que ele de origem, ele é zagueiro, né, Lu? É um zagueiro que foi colocado na lateral justamente porque não contava com o Mariano e nem com o Paulo Henrique. Os dois laterais direitos do Atlético estavam fora. Aliás, o Léo Simone fez a função. O Paulo Henrique entrou no decorrer do jogo treino, né? E o Rubens na lateral esquerda. Ale Oliveira, olhando esse esqueminha aqui que foi montado para a primeira partida, lembrando que o Paulinho também não participou, que ele tá com uma piriri. Piriri. Mas já tá bom. Disenteria, Probleminha intestinal. Igual o Ale tá, só que o Ale tá firme aqui. Aqui tem pra gastar, né, irmão, que fala. Tem 4 reservas aí, 4 reservas. Mas é um treinamento de luxo, um treinamento que tem mais motivação. Evidentemente o Mariano vai ser o titular da lateral direita e eu acho que aí, em condições normais de temperatura e pressão, o Paulinho e o Patrick são titulares e mais pra frente o Zarate é titular desse time. Então você tem que tirar do meio pra frente, aí você tem que tirar 3 caras. Que pra mim seriam Vargas, Pedrinho e Ademir. Vargas, Pedrinho e Ademir. Pera aí, deixa eu só pra entender. O Paulinho entra aqui no lugar do Vargas. Pode ser. Tá. Patrick no lugar do Pedrinho. E o Zarate. E o Zarate entraria no lugar do Ademir. Lu? É por aí. O Mariano é o titular natural da posição. O Mariano que tá ali. Vamos ver como vai ser a temporada do Mariano, até pelas questões físicas. Lembrando que o lateral para o técnico Eduardo Kudê é o lateral estilo mais europeu mesmo, que defende muito. O Paulo Henrique tem mais função ofensiva, ele tem ali as características mais ofensivas. E eu diria, nesse momento com a lesão do Zaratio, o Pedrinho disputaria a posição com o Igor Gomes ali onde está o Edenilson colocado. O Edenilson iria para a direita, o Patrick entraria na esquerda e o Pedrinho disputando com o Igor Gomes. E o Igor Gomes disputando a posição de meia central ali. E o Vargas? E o Kudê gosta de 2 atacantes. O Vargas disputando posição com o Paulinho. Mas o Vargas também faz essa função daquele meia que vem de trás. O Vargas tem essa característica de fazer outras funções no ataque. Uma curiosidade, Igor Gomes que foi muito elogiado nesse jogo treino do Atlético com a movimentação dele, tanto como segundo volante, virando um armador, pisando dentro da área. Então mostrou muito dinamismo e pode agradar bastante a chegada do Igor Gomes. Valu, eu queria te ouvir a respeito desse Atlético aí que está se montando aqui. Eu já vou dar meu palpite. Eu na lateral esquerda aqui, eu ainda fico com o Dodô, tá? Mas só tô levantando essa bola para vocês. Eu vou mais ou menos na linha aí do que foram o Ale e o Luciano. Agora, ali também, o Paulinho ali pode caber no lugar do Edenilson, até fazendo uma troca ali com o Vargas. Lembrando da moral que o Kudê deu pro Vargas, né? Deletou aquele Vargas, mesmo o Vargas ruim de 2022, porque o Kudê já chegou jogando a bola dele bem pro alto. Falando rapidamente, o esquema tático do Kudê facilita o jogo do Vargas. Tem 2 atacantes próximos ali, por exemplo. E vai ser uma briga ali, como disse o Ale também, o Ademir hoje, é claro, é reserva, mas quando tiver, por exemplo, o Zaratio e o Edenilson, se ele quiser colocar, por exemplo, o Paulinho, onde está o Edenilson, com Vargas, e fazer, sabe, uma espécie de variação ora o Paulinho mais ocupando, o Vargas vindo buscar mais um pouco, ora o Paulinho vindo buscar mais aqui, e o Patrick ali para mim vai ser o dono daquele lado esquerdo do meio campo, mas já é um esboço bem interessante daquilo que pretende o Kudê, né? Tem uma questão que não é nem de quem é melhor, A ou B, tem uma questão de equilíbrio. Então, por exemplo, vamos supor que o Galo vai jogar contra o Flamengo no Maracanã.
Aí talvez ele faça a escolha do Igor Gomes. Mais marcador, mais tático, né? Joga mais ali taticamente e tal. Agora, se você for comparar no 1 contra 1, e não é essa a comparação, se você pegar ali Vargas, Pedrinho, as opções para ocupar esse espaço no meio-campo, eles são tecnicamente superiores ao Igor. Mesma coisa os laterais. Talvez a gente pensando fosse no videogame lá, quem tem o número maior, né? Talvez o Dodô tivesse alguma vantagem sobre o Rubens, ou mesmo na lateral direita você pode questionar, mas no todo ele quer jogadores ali que marquem mais, porque ele já tem um meio-campo técnico. Isso. Então algumas escolhas, elas não são quem é melhor, esse ou esse. É no equilíbrio da equipe. Quem exerce a melhor função naquele momento, seria mais ou menos isso? Mas guardadas as enormes proporções, porque no final das contas deu errado, é o Tite abrindo mão dos laterais, porque ele já tinha 5 homens ofensivos. Então não é que esses caras são melhores laterais do que o Tite tinha. Talvez até, essa é uma outra discussão. Mas no equilíbrio da equipe, ele já tem muita gente que ataca, muita gente que agride o adversário, então ele quer caras que sejam de contenção. Então essa formatação da equipe. Ô Nath, você gosta desse formato que o Atlético colocou aí no primeiro jogo treino, no primeiro tempo do jogo treino contra o Vila Nova? E eu queria te perguntar a respeito do Rubens. Rubens ou Dodô, você também fica nessa linha de colocar o Rubens, mesmo o Rubens já tendo colocado que eu queria testar ali no meio campo, lutar por uma vaga na posição que eu sempre brilhei na base, ou você ficaria com o Dodô? Como que você pensa esse Atlético? Eu gosto desse formato do Galo, mas eu ficaria com o Dodô. Eu deixaria o Rubens brigar no meio e ficaria com o Dodô, só que o Dodô, a questão é saber até onde ele aguenta. Porque o Dodô ele tem um problema de lesão recorrente, então é bom você ter o Rubens, mas eu entraria com o Dodô. Então, com a Nath falando aí a respeito do Dodô, eu liguei direto com você falando a respeito do Tite, o pensamento do Tite na Copa do Mundo, que eram jogadores de mais marcação. O Rubens, é claro, tem marcado muito bem, foi muito bem. A gente lembra sempre aqui daquele jogo contra o Palmeiras, que ele foi muito bem marcando o Dudu. Exatamente. Simplesmente o Dudu. E também sabe avançar, sabe chegar na área. E o Dodô, ele tem uma força muito boa também nessa questão de marcação. Não vai tão bem lá no setor ofensivo, apesar de ter uma facilidade muito grande, que já jogou como meio-campista, não só no Cruzeiro, mas no Santos e também no Atlético. Essas formatações pensando no setor defensivo e colocar um time mais robusto de atacantes deve mexer com a cabeça do Cudê. E aí eu acho que esse encaixe ele vai provar nos jogos do Campeonato Estadual, para ver o que ele vai fazer principalmente na fase preliminar da Libertadores. A gente já conversou aqui a respeito disso. Quando ele passou por essas fases, sendo comandante do Internacional, ele tinha uma postura no jogo como visitante, muito mais cautelosa, e quando jogava em casa ele soltava mais o time. Então, por se tratar de uma fase de mata-mata, talvez ele tenha esse comportamento. Falou assim, olha, eu vou segurar um pouco mais o time, colocar os jogadores que eu sei que vão correr mais para trás do que para frente, no jogo fora de casa, para evitar surpresas, e quando for jogar como mandante, ele liberar um pouco mais o time, colocar os jogadores mais técnicos, mais criativos como titulares. Tá, então agora já que a gente colocou esse Atlético aí,